quase 15 dias que o Festival da Música Gospel Paraense acabou. E se você gosta de testemunho, fica nesse vídeo. Muitas pessoas me conheceram dali, do palco, cantando, me apresentando, mas mal sabem que tem uma história escrita por trás de tudo isso, e essa história quem escreveu foi o Senhor. Gente, esse testemunho é para falar sobre oração e para ressaltar mais uma vez que ela é a chave da vitória, que sem ela a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Eu e meu esposo, a gente completou 1 ano de casados, e nesse período de 1 ano, o Senhor nos impulsionou a fazer uma campanha de 1 ano pedindo em relação ao que a gente queria, a gravadora, colocar diante dele o que a gente queria, né? Em relação à promessa, a tudo que a gente sonhava na presença dele, tudo que a gente almejava. E aí o Senhor falou com a gente e disse pra gente pedir. E a gente pediu assim de uma forma detalhada mesmo pro Senhor, e assim totalmente fora da nossa realidade. Eu ainda não tinha participado de nenhum concurso. Assim, a gente mora a 15 quilômetros da cidade que a gente mora hoje, a gente mora 15 quilômetros. É uma realidade totalmente diferente que vocês não conseguem nem imaginar. Então a gente só tinha um sonho, uma promessa e uma palavra, que era que o Senhor tinha dado pra gente. E aí, passou-se 1 ano, a gente fez a campanha era o seguinte, eram 10 hinos. Dava toda sexta-feira, a gente cantava 10 hinos da harpa e fazia oração. Toda sexta-feira, durante 1 ano. E aí, passou-se, ali, ok, fomos para o 2º ano, né? E depois disso, muitas coisas aconteceram. No ano de 2024, muitas coisas aconteceram. Eu participei do primeiro concurso, que foi o Solta Voz, né? Que é na direção da Ellen Galdeano, que inclusive eu conheci ela no festival, maravilhosa. Participei, passei da primeira fase, da segunda fase, se eu não me engano da terceira, porém eu não consegui avançar, infelizmente. E nós já tínhamos criado uma certa expectativa, porque nós já estávamos orando por aquilo, já tinha apresentado diante do Senhor, e sempre vinha no nosso coração, será que agora? Será que vai dar certo? E não, gente, não deu certo. Na terceira fase, eu fui desclassificada, eu não consegui avançar, infelizmente. Depois disso, tiveram também outras oportunidades, porém, todas foram frustradas. Eu não vou entrar em detalhe, mas a gente já foi muito frustrado em relação a isso. Mas, em todo tempo, o Senhor, Ele trazia a nós a certeza de que Ele ia fazer. E chegou um certo momento em que a gente se desesperou, em que a gente chorava, em que a gente achava que pensava em desistir, e algumas pessoas também diziam o contrário. E assim, eu vou chorar. Depois eu vou editar. Enfim, chegou no mês de maio, né, desse ano de 2025, e eu engravidei, né, novamente, depois de ter passado por uma perca. Eu engravidei novamente do Benjamin, que tá aqui. E o Festival da Música Gospel, ele foi lançado em abril. No começo, se eu não me engano, foi... E não era a minha intenção participar, porque eu achava que era totalmente... Assim, era um estado todo, né? Eu não via capacidade de mim de participar, porque, meu Deus, com quem que eu ia competir? Era gente de todo canto. E aí, depois de muito incentivo, tanto do meu esposo quanto dos meus amigos, mandando link, Daliane, tu consegue, Daliane, tu tem potencial. E aí, o que eu fiz? Fui me inscrevi. Não custava nada mesmo, né? Tava de graça. E aí, fui me inscrevi. E... Peraí. Eu tô querendo chorar. Vou cortar depois, tá? Me inscrevi. E aí, depois disso, passou-se um tempo, né? Teve todas as audições em todas as outras cidades. E aí, quando chegou na época de ir pra audição, que era em Marabá, eu fiz uma rifa. Quem comprou vai lembrar, a primeira rifa que eu fiz, pra me ajudar a pagar a passagem, a nossa alimentação, ali no período que a gente estivesse ali, né? Pra glória de Deus. Vai aqui o primeiro testemunho. Nós corremos pra todo lado, porque como eu estava grávida, eu não queria ir de ônibus, porque estava muito no comecinho da minha gravidez. E aí, pra glória de Deus, corremos pra todo lado. E aí, deu certinho do nosso primo, que ia pra Tucuruí, e dava certo de passar em Marabá, levar a gente. Aí eu falei, meu Deus, como o Senhor é bom. E aí, quando deu no dia da audição em Marabá, a gente foi pra Marabá com ele, a gente saiu bem cedinho, chegamos lá 9 horas, quase na hora de começar as audições. Para resumir, o Senhor preparou a nossa saída para Marabá.
todo o valor que eu consegui na rifa foi o valor que a gente usou para alimentação, para ajudar ali o nosso primo, e deu tudo certo, graças a Deus. Chegamos ali, a minha garganta praticamente ela parou, assim, ela começou a arranhar demais, eu comecei a ficar muito insegura em relação à música que eu ia cantar, principalmente porque não era uma música que eu tinha não tinha costume, e aí na hora eu baixei o tom e não foi uma apresentação para mim legal, tanto que um dos jurados vieram me falar, mas enfim, quando chamaram os finalistas e eu não estava, eu fiquei super feliz, claro que a gente fica um pouco triste, mas eu estava feliz, porque gente, vocês tinham que ter noção, o lugar onde eles escolheram para fazer a audição foi muito legal, foi algo muito único, e todo mundo que estava ali estava adorando a Deus. E aí, chamaram todos os finalistas, e eu já sabia que eu não ia ser escolhida para nada ali mesmo, porque não tinha sido uma apresentação muito legal. Mas chegaram na parte dos semifinalistas, né? Eram 5 semifinalistas e só um desses seria escolhido para ir, seria resgatado para a final. Aí, para semifinal em Belém. Aí, depois disso, chamou a primeira, chamou o segundo, chamou o terceiro, chamou o quarto, e eu fui a última semifinalista a ser chamada. E aí, eles chamaram a gente, né? Todos que eles chamavam cantavam uma palhinha, e aí eu cantei, que até postei aqui no Instagram, inclusive, e no TikTok, que eu tinha que cantar uma palhinha, né? Pro jurado. Aí eu cantei apenas um toque. E aí, a partir daquele momento ali, eu recebi vários elogios. Pastor Lucas, gente, jurados maravilhosos. Gente, depois disso eu recebi bronca por não ter escolhido uma música certa, né? E é muito importante para você que quer participar de algum festival, de algum concurso de música, pedir direção pro Senhor. E o Senhor já tinha me falado a música certa para me cantar, porém eu não cantei porque eu escutei os outros. Essa é a verdade. Então, ouça a voz de Deus. Se o Senhor te falou, canta essa música aqui e tal, ora ao Senhor que Ele vai te dar, porque Ele deu pra mim. Só que a diferença é que eu não ouvi, né? E acabei indo acabou dificultando mais, tardando mais a promessa, aquilo que o Senhor tinha pra me entregar. Mas Ele foi tão fiel que entregou mesmo assim. Enfim, voltando. Depois disso, fizemos lá a gravação, foi jogado os vídeos e começou. Gente, a gente de fora, gente que eu não conhecia, e meus amigos pegavam o CPF, todo mundo pra votar, porque precisava do CPF, do e-mail, né? E a pessoa ia lá no link e votava em mim. E a gente correu desde o dia em que saiu o meu vídeo da repescagem. O pessoal aqui gente até que eu não imaginava, de verdade, gente que eu não imaginava. E eu pedindo e mandando gente que eu não conhecia aqui no Instagram, me mandando. Tinha gente que não conseguia votar, e aí eu ia lá e votava por ele, botava o nome, botava o CPF e dava tudo certo. O voto contava. Então, mas antes, deixa eu falar pra vocês, gente, eu perguntei se eu podia votar pela pessoa, viu? Eu perguntei, disseram que podia. Antes que vocês julguem. Enfim, depois disso, terminou. Até o último dia, pra dar o resultado, foram 5 dias intensos de votação, intensos. Todo mundo aflito. Não só eu, gente, os outros participantes também, inclusive a gente fez até amizade. Todos ali fizeram amizade, foi muito único, ninguém tava ali pra competir com ninguém. Foi maravilhoso. Depois de 5 dias intensos de votação, a gente conseguiu. Eu lembro que até a última hora que deram o resultado, eu tava sentada na cadeira, terminando de votar por umas pessoas no notebook. E aí, saiu o resultado, minha foto lá com a mãozinha na barriga e a saia brilhosa. Gente, eu saí pulando da cadeira pra abraçar. Eu sem ter noção, a minha pressão baixou, eu tive que sentar, não foi lá. Foi uma adrenalina. Eu não acreditei que eu tinha passado, mas o Senhor foi fiel e me escolheu pra ir pra semifinal, dentre os 5. Depois disso, isso foi no comecinho ali pelo começo de novembro, foi pelo meio de novembro, né? Depois do dia em que eu passei pra semifinal da repescagem, começamos a nos preparar pra ir pra final em Belém, pra semifinal em Belém. Tanto pra semifinal quanto pra final. Depois disso, gente, nós começamos a orar, a apresentar ao Senhor e a desde já pedir pra que Ele tirasse toda e qualquer expectativa. Porque, gente, pense, você criar uma expectativa tão grande em cima de você mesmo, acreditar no seu potencial e você ser frustrado, gente, é uma coisa, é muito ruim. E a gente tava com esse medo, desde o começo, depois de ter passado por tantas outras coisas, a nossa única oração foi para que o Senhor tirasse toda e qualquer expectativa do nosso coração. Todos os dias a nossa oração, antes de dormir, no nosso devocional, era essa, pedindo para que o Senhor tirasse toda e qualquer expectativa do nosso coração. Depois, oramos, ali foram 15 dias. Aí a gente viajou no dia 10. Não, a gente viajou no dia 10.
À noite a gente saiu daqui, chegamos lá no dia 11, no dia da audição, né? Ok, mas deixa eu voltar um pouco e falar que antes disso eu fiz outra rifa, que foi a rifa para ajudar a gente a custear passagens, despesas. Infelizmente eu não consegui o valor que eu precisava, né? E aqui vai o segundo testemunho e a importância de ter pessoas que apoiam o seu ministério, de ter pessoas de verdade que estão ali, que acreditam em você. 10 dias antes, eu já estava vendendo a rifa, mas não estava conseguindo nem chegar perto do valor que eu precisava. Eu estava super triste, eu falei, meu Deus, como que a gente vai fazer? Porque a gente não tinha o dinheiro da passagem, a gente não tinha o dinheiro do hotel e a gente não tinha o dinheiro de alimentação. A gente não tinha o dinheiro de nada. Tudo que a gente estava gastando era com as coisas do bebê que tá pra vir, né? E tudo que a gente precisa gastar, né, gente? Com as coisas da nossa casa que a gente tava precisando organizar. E aí não sobrou pra nada. E a gente orou ao Senhor, se ajoelhou, Senhor, prepara tudo. Senhor, nós precisamos de um milagre. A gente não sabe como que a gente vai chegar ali. A gente não sabe o que fazer. Porque eu já passei pra semifinal e agora eu preciso ir. O Senhor abençoou, a gente conseguiu, as pessoas voltaram e a gente precisa ir. É o sonho do nosso coração. E aí, continuei vendendo as rifas. Depois disso, a gente... Quando chegou na semana, na verdade, da gente viajar, não tinha nada confirmado de passagem ainda. Pra glória de Deus, o hotel, Deus usou o nosso irmão, Gabriel, que eu sempre falo dele que ele é o anjo do Senhor na nossa vida. E ele abençoou a gente com um hotel maravilhoso. E a gente agradeceu ao Senhor ali, já tínhamos o hotel. Depois disso, nós ficamos em oração pelas passagens. E a gente acreditava que Deus podia, se Deus tinha abençoado com o hotel, ele podia fazer além, porque ele é Deus que surpreende. Quase na semana da gente viajar, a gente conseguiu as passagens. Louvar a Deus pela vida da Jéssica, nossa amiga, nossa irmã em Cristo, da Zama, que nos ajudaram. Pra glória de Deus, a gente conseguiu as passagens. Deus foi fiel demais. Eu não tenho nem palavras, porque ele cuidou em cada detalhe. Depois que a gente conseguiu as passagens, amém. Conseguimos o hotel e conseguimos as passagens, só que tinha a alimentação ainda, que a gente ia manter a gente aqui, né, gente? E aí, na mesma semana também, o Senhor fez milagre. Eu consegui vender muita rifa, muitos números, e a gente chegou a um valor de 1.000 e pouco. Era o que a gente precisava pra puxar tudo ali, né, gente? Que Belém, tudo é caro. Meu Deus, tô aqui, a gente comprou um prato de comida lá aqui até hoje, meu Deus do céu, eu me arrependo de ter pagado aquilo. Mas enfim, foi bênção, era o valor que a gente precisava, e eu vendi os números que eu precisava, a quantidade de números que eu precisava vender para que tudo desse certo, para que não faltasse nada. Foi perfeito. Semana, a gente conseguiu também o valor que a gente precisava para custear a alimentação. Tudo que a gente precisava, a gente descuidou em cada detalhe. Em cada detalhe. Tudo na mesma semana, Deus fez tudo na mesma semana ali, muito rápido. E aí eu falei, amor, vai dar certo. A gente vai. E aí todo mundo super aflito pelo fato de eu estar com barrigão, quase 9 meses, né? E a gente só confiava. Senhor, o Senhor vai nos levar e vai nos trazer em paz. Em nome de Jesus, e o Benjamin vai esperar. E ele esperou. Fomos. No caminho, a gente ia se perguntando. Eu lembro perfeitamente que a gente ia se perguntando, meu Deus, a gente tá indo pra Belém. A gente vai participar de um evento grande. E assim, gente, eu vou falar pra vocês. Eu não me lembro de ter ficado nervosa, assim, nem um pouco. No caminho. Eu me perguntava, Senhor, por que eu tô nervosa? E aí o Senhor falava que é porque não existia expectativa. Ele tinha realmente tirado a expectativa do nosso coração. Então não tinha por que eu temer, não tinha por que eu ter medo de nada. A gente só tava indo, o Senhor só tava levando. E o que ia acontecer lá, só Ele sabia. Chegamos em Belém no dia 11, pela manhã, às 9 horas. E aí chegamos, fomos pro hotel, nos organizamos e no mesmo dia teria a audição. A primeira audição para saber quem seriam os finalistas no dia 12. E aí a gente foi. Chegamos, nos organizamos. E chegamos no local, já ficamos impactados com a dimensão que era. Vocês viram tanto que foi um evento super organizado. Desde já também quero aproveitar para parabenizar o Arlon, porque foi surreal esse evento. Eu tenho certeza que foi Deus que deu todas as estratégias que ele precisava para fazer esse evento. Tudo que tinha ali foi Deus, gente, foi Deus. Nem o Arlon, ele falou com a gente lá, nem ele soube explicar o que Deus estava fazendo, o que Deus já tinha feito através desse festival. E teve audição, os jurados também maravilhosos. Todos, eram 25 finalistas, 25 semifinalistas que foram pra Belém, foram 25. E aí, gente, coisa de outro mundo. Todo mundo foi organizado por ordem alfabética, do A ao Z. Todo mundo organizado, ordem alfabética. E aí, cada pessoa que cantava, vocês não têm noção. Eu nunca vou esquecer, gente.
Era coisa assim, surreal. Era algo de outro nível. De outro nível. Todo mundo que cantava. Eu já falei isso até nos stories, que a vontade que dava era de sair, porque eu não estava no nível de nenhum deles. Eu, Taliane. Primeiramente porque o meu fôlego não tava essas coisas. Tava bom, mas não tava do jeito que tinha que estar, né? Gripada, totalmente fanha, nariz entupido, 24 horas com inalador, tava fazendo inalação, pra ver se eu conseguia cantar, e a voz arranhando, e aquela vontade de tossir. O meu medo era tossir lá no palco. Já pensou pensando aqui? Tossir, era amor de Deus, e tossir. Aí eu falei assim, não deixa eu tossir, fazendo inalação todo o tempo. Infelizmente não era só eu que tava também gripada, algumas outras meninas também estavam, na mesma intercessão que eu ali, pra que desse certo, eu conseguisse pelo menos cantar. E aí, ok, a gente foi cantando, e eu já ali ligada, porque eu queria ir embora. Essa era a verdade. Cada um que cantava ali, gente, a vontade que dava era de ir embora. De verdade. Na situação que eu tava, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, meu Senhor Jesus amado? Mas ok, fui lá, chegou a minha vez, eu fui quase uma das últimas. Cantei Éramos de Deus, por ter aqui, depois vai lá ouvir. Éramos de Deus. E amém. Todo mundo se apresentou. E eu, sem nenhuma expectativa de nada. O Guilherme tava pra morrer. Você tem noção, o Guilherme. Ele não tava bem, não, gente. O marido dele, ele não fica bem com essas coisas. Não fica. Ele pega todo o nervosismo pra ele. E ele não tava bem. Mas ele tava em oração. E tanto eu como ele, zero expectativa de nada, assim. De nada. Só feliz já por ter chegado até ali. Só muito feliz. A gente tava muito feliz. Você não tem noção, gente. A gente tava muito feliz por ter conseguido chegar lá em Belém. Só por estar ali naquele lugar. Conhecer aquele tanto de gente maravilhosa. Ok. Todo mundo se apresentou. E aí, os jurados entraram lá pra dentro e vieram com os resultados. Dessas 25 pessoas, somente 10 seriam selecionados para o dia 12 na final. Ok, vieram. Chamaram a primeira, chamaram a segunda, chamaram a terceira, quarto. Se eu não me engano, eu fui a última. Eu fui a oitava pessoa a ser chamada. Foi a Bia que anunciou o meu nome. Maravilhosa. O jeito que ela falou, até eu nunca esqueci do jeito que ela me anunciou lá naquele palco. Eu falei, meu Deus, eu mereço isso. Senhor, será que... E eu fui incrédula, tá? Subindo no palco incrédula. Eu falei, meu Deus, eu passei, eu consegui. Tanto que a gente chegou no hotel, olhei assim pro Guilherme. Meu Deus, amor, eu passei pra final. E assim, deixa eu contar pra vocês. Uma coisa que eu não contei. Eu tava super insegura com os meus hinos. Eu tava sem entender nada com as músicas. Porque todas as músicas foram eles que escolheram. De todos os participantes que foram direto pra semifinal, eles que escolhiam as músicas. Então, assim, me deram músicas totalmente, assim, improváveis, assim como eu. Músicas, assim, que na minha cabeça, não era música de cantar, sabe? Em uma competição. E tanto que eu fui comparar com a música dos outros candidatos, era muito diferente. As outras era pancada, era um louvor assim mesmo, sabe? E o meu não, gente. Tanto era de Deus, quanto conta pra mim, são louvores muito calmos. E eu não tava entendendo nada. Meu Deus, por que essas músicas? Por que o Senhor escolheu essas músicas pra mim cantar? Eu não entendi. Até o primeiro momento. Na semifinal, eu cantei Era Amor de Deus. Graças a Deus, eu louvei o seu pai, obrigado, eu consegui passar, né? Por mais que eu não estivesse esperando, eu consegui passar. Gente, eu não tava esperando de coração, de toda a sinceridade do meu coração. Eu não tava esperando passar, não tava de jeito nenhum. Porque o nível que tava acima de mim era muito grande, muito grande. Muitas mulheres, muitos homens que cantavam demais. Ok, passamos a semifinal, foi um momento único, maravilhoso. Fiquei muito triste porque algumas pessoas não passaram, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E pra tudo ele tem um tempo. Fomos pra casa, fomos pro hotel no dia, incrédulos, mas felizes, porque eu tinha conseguido passar pra semifinal, né? Recebi muitas mensagens de carinho, muitas mensagens do pessoal torcendo, dizendo que tava orando por mim. Gente, realmente você estava orando mesmo? Porque Deus fez. Foi eu te falar. Deus fez, e eu acho que vocês oraram foi por tudo. Detalhe, vocês pegaram detalhes. Porque o que Deus fez foi extraordinário. Muita gente tá ali, estamos na intercessão, tá ali, estamos orando. Gente, só Jesus para recompensar. Só Jesus. A gente tava ali também em oração, mas só que quanto mais oração, né? Quanto mais pessoas unidas, melhor. E fomos dormir no dia, era mais ou menos 2 horas da manhã, gente, sem acreditar. E eu e o Guilherme, a gente conversa demais, a gente conversa sobre tudo, detalhes, tudo isso, mas a gente conversa e ria. Meu Deus, foi único. Ali naquele hotel a gente tava, assim, totalmente surpreendida com o que Deus já tinha feito, né? Passei pra semifinal. Meu Deus. Eu tinha que enfrentar a final, né, gente? Se vocês verem quem que eu ia participar da final, depois vocês vão a fundo pra vocês verem com quem foi que eu competi na final, tá? Era gente da pesada, era coisa de outro mundo. Você chega que ver, eu não tô brincando, não. Depois disso, outro dia a gente acordou, tomou café, se organizou. E aí a gente fez o nosso devocional em oração e apresentamos ao Senhor mais uma vez. E mais uma vez pedimos ao Senhor para tirar toda a expectativa do nosso coração.
E assim o Senhor fez. Fomos super tranquilos. Super tranquilos. A gente foi super tranquilo pra final. E entregamos as mãos do Senhor. Eu lembro que quando nós chegamos lá no camarim, onde estava todo mundo reunido, nós fizemos um momento de oração. O Senhor se fez presente naquele lugar, naquela sala, com todos os participantes. Nós éramos 10. E foi único, né? Fizemos um momento de oração, sentimos a presença do Senhor. Foi maravilhoso. E ok, todo mundo dando força um pro outro, dando, sabe, incentivando, dizendo que ia dar tudo certo. Não foi, gente. Ninguém foi ali pra competir. Todo mundo foi ali em busca de uma promessa. E todo mundo tava em oração uns pelos outros. Foi maravilhoso, assim. Não tenho que falar que, era uma competição. Não, gente. Todo mundo tava ali orando, torcendo um pelo outro. E esperando pra que Deus fizesse a vontade dele, quem fosse escolhido. E era isso. Todo mundo se apresentou. Algumas pessoas estavam nervosíssimas. Gente, eu tava muito tranquila. E acho que isso foi bom pra mim também. Enquanto isso, gente, o Guilherme, ele tava na cadeira passando mal. A pressão dele subiu, tá? A pressão dele subiu, só Deus sabe. Eu não tava sabendo nada, eu fui saber depois já. Que ele me falou, mas enquanto isso, meu marido sofria, faltava morrer lá. Os caras do lado de fora, só ficou os participantes. Dentro do lado do camarim. Ok, depois disso, teve minha apresentação. Subi lá no palco, adorei o Senhor. E eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, hoje eu vou te adorar. Hoje eu vou cantar como se eu tivesse uma agenda lá na minha cidade. Eu vou cantar como se eu tivesse em uma oportunidade na igreja. E vou dar minha identidade pra canção. E foi isso que eu fiz. Já que eu já tinha tentado trocar a canção. Eu não tava nem um pouco satisfeita com a canção que eu ia cantar. Eu fui na direção, por favor, troca essa música. Ela não é música para uma final de uma competição. E agoniada, e tinha ouvido a música várias vezes no hotel, inconformada. Tava inconformada. Falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Será que eu não consigo? Gente, eu queria ir até no maestro. Tem aquela música que eu nem conhecia, com maior intimidade. Eu queria ir lá e trocar a música. Era isso que eu queria fazer. Mas aí eu mandei mensagem pra direção e eles, não tem como trocar a música. Não tem como trocar a música, ouvindo. Não tem como trocar a música. E aí, gente, fui e me conformei. Cheguei lá e cheguei no diretor, e aí eu cheguei meio triste assim, pra ver se eu conseguia amolecer o coração dele, mas eu não consegui também. Ele fingiu que não tava nem me vendo. Foi, porque ele não queria também que eu trocasse a música. Mas, gente, tinha um segredo. Tinham alguma coisa por trás dessa música, não tinha como. Eu não tinha conseguido de nenhum jeito trocar, não tinha conseguido mudar pra outra melhor, porque na minha cabeça essa não era melhor. Pra mim, eu tinha que estronar, né? Ok. Fui lá, cantei a música, adorei ao Senhor, esqueci toda a vontade que eu tinha de trocar a música. Sabe, eu subi ali no palco, o Senhor tirou. Ele arrancou. E fui lá e cantei. Ok, fui a última, gente, me deixaram por último pra se apresentar, grávida. A grávida eles deixaram por última, esperando. Eu achei que eles estavam me testando, não tinha como não, eles estavam me testando. Pra mim, acho que, não sei. Enfim, teve ali todo o período, teve Misaías, teve Steph Alves, que arrasaram, cantores renomados, maravilhosos, que foi perfeito também ter conhecido eles. Pra vocês terem noção, do tanto que já era motivo de ser grato. Só conhecer pessoas, sabe? Que você admira, que você acompanha, a gente Steph Alves, Misaías. Tinham ali cantores renomados, maravilhosos. Eu tava super feliz, não tinha porquê eu querer algo mais. Só que Deus, ele sempre pensa além, ele sempre sonha além. Os nossos sonhos, eles são isso aqui, ó. Perto daquilo que Deus tem pra fazer, perto daquilo que o Senhor sonha pra nós. E aí, depois disso, teve o show, os shows que tinham pra ter e tudo. E aí chegou o momento de anunciar. Antes disso, o pessoal da gravadora tinha ido lá no camarim. Depois de todo mundo se apresentar, eles tinham ido lá no camarim. Deram mensagem de força. Falaram que não era pra gente desistir. Que aquilo ali era só mais um momento. Que o Senhor ia cumprir na vida de cada um. Eles falaram coisas muito bonitas e a gente guardou aquilo ali. Todos os finalistas guardaram aquilo ali, dando certeza. As palavras que o Giovanni liberou sobre nós. Foi um momento único. E aí chegou o momento que eles chamaram, né? O terceiro, o segundo e o primeiro lugar. Chamaram o terceiro, que foi a Samile, o segundo, que foi a Ana, e chegou o primeiro, que foi eu. Gente, quando eles deram o resultado, eu tava do jeito que eu tô aqui, sentadinha, de cabeça baixa, e já conformada que não seria eu. Gente, não seria eu. Conformada que não seria eu. Não tinha, gente, possibilidade de ser eu. Não existia não tinha como ser eu, sabe? Tinha a apresentação dos outros candidatos, comparado à minha, isso era o que eu pensava. Quando deram o resultado do primeiro lugar, gente, como eu disse, eu estava sentada de cabeça baixa e já esperando chamar outra pessoa, né, pro primeiro lugar. Gente, quando chamaram meu nome, eu não sei se vocês viram o vídeo lá da revelação, tá? Na hora de chamaram, mas eu demorei até aparecer. Porque primeiro eu comecei a chorar sentada. Gente, eu desabei. Eu desabei. Total.
E levantei, todo mundo ficou, gente, agrada. Gente, gente, cuidado. Por que a gente leva? Todo mundo ficou muito preocupado com medo de eu estar, gente, mas eu só tava plena, eu só tava chorando muito, mas todo mundo ficou muito preocupado pelo fato de eu estar grávida, emoção e tudo. Gente, mas meu marido, depois meu marido morria lá, e eu não sabia. E eu aqui, gente, eu só sabia chorar. Eu me levantei devagarzinho, e eu fui, gente, até o palco, devagarzinho, chorando, vocês viram, porque o vídeo vai saber. Gente, eu chorei demais. E até o primeiro momento ali, parecia, eu pedi pra me beliscarem ainda, se realmente era verdade. Aquilo que tinha sido falado, se realmente tinham chamado meu nome, gente. E sim, eles tinham chamado meu nome. E sim, eu ganhei em primeiro lugar no Festival da Música Gospel Paraense. Mas, em todo momento, foi sobre uma promessa. Eu estava ali sobre uma promessa e eu estava ali segurando uma palavra. Quando o diretor, quando o dono da Todá falou, seja bem-vinda à família Todá, gente, passou um fio na minha cabeça, sabe? Passou um fio. Por mais que eu não saiba ainda o que vai acontecer de agora em diante, de agora pra frente, por mais que eu não saiba a dimensão do que eu vou viver, só aquelas palavras já foram como se Deus tivesse... Foram como se Deus estivesse falado pra mim. Foi como se tivesse saído da boca de Deus. Tipo, mas soado diferente. Soado como se ele tivesse falado assim... chegou o tempo de viver a promessa. Eu não entendi como se ele tivesse falado assim... como se eu tivesse ganhado um prêmio. Eu não entendi como se eu tivesse sido a melhor, não. Eu entendi como se as palavras que foram direcionadas pra mim, o que eu ouvi no meu coração foi... Chegou o tempo de cumprir a promessa. E eu só tenho a agradecer a Deus pelo meu palavras. Se eu fosse citar nome de pessoas aqui que oraram, que intercederam, que buscaram, que pagaram preço pela minha vida sem nem eu saber algumas pessoas, eu não vou conseguir agradecer todo mundo, mas o Senhor sabe da gratidão que tem no meu coração. E hoje nós estaremos ansiosos para tudo que vai vir, para tudo que vai acontecer. Nós não sabemos ainda, mas o Senhor sabe, Ele já escreveu, Ele já assinou tudo e nós só temos que confiar no nosso Deus. O que eu tô aqui para dizer para vocês é que você não vai chegar a lugar nenhum se você não dobrar os seus joelhos e falar pro Senhor aquilo que você quer. Se você não chegar pro Senhor e falar para Ele qual que é a verdadeira intenção do seu coração. E você precisa ser sincero, porque a gente foi. E Deus sabe, nós passamos por muitas coisas, muitas adversidades. E só Deus sabe, as pessoas que nos conhecem sabem. Mas a gente conseguiu. Eu consegui alcançar a minha promessa e eu tenho certeza que você também pode alcançar a sua. Obstáculos vão surgir, dificuldades vão surgir, pessoas para te colocar lá no chão vão surgir, mas você precisa se agarrar a uma palavra, a palavra do nosso Deus, porque é a única que importa. E não criar expectativas. Sim, eu te aconselho a não criar expectativas. Por quê? Porque foi assim que o Senhor viu a sinceridade e a humildade do nosso coração. A gente não merecia nada, a gente não era nada, mas o Senhor olhou para nós e achou graça. Então, ore, seja sincero diante do Senhor, Ele vai fazer com que você tenha.